Glória a Deus. Meus amados, nós estamos começando nessa noite mais uma série de estudos, amém? Que tem como tema a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta, ou seja, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Essa é a carreira que nos está proposta, amém? Então, nós vamos estar estudando agora, esse trimestre, sobre este tema, que é da revista da Escola Dominical, da CPAD. E hoje nós vamos começar com o início dessa carreira, o início desta caminhada. Amém? Nós vamos estar lendo no livro de João, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 8, que nos diz assim, a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Glória a Deus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui está Jesus proclamando, Jesus declarando, Jesus ministrando, Jesus ensinando para este homem como se deve começar a caminhada que nos está proposta, que é o caminho da salvação, da santidade, da perseverança para entrarmos no céu. A primeiro plano aqui nós aprendemos algo maravilhoso, amados. Pois este homem, Nicodemos, ele era fariseu, ele era um homem, um mestre em Israel, e ele era, em outras palavras, um religioso, fervoroso, não é? Como a gente fala no popular, no Brasil, até o tutano, ele era religioso, mas ele buscou a Jesus, e Jesus lhe mostrou que a religião não salva, que o que salva é Jesus. Tem que nascer de novo se quer entrar no céu. E só Jesus pode dar esse nascimento de novo. A religião não pode, mas Jesus pode. Agora, se nós observarmos bem, meus amados, caminhar é um movimento que nos leva de um ponto A a um ponto B, não é verdade? Agora, para nós que somos seguidores de Jesus Cristo, caminhar com Ele tem um significado totalmente diferente, porque nós estamos falando de uma caminhada espiritual, de uma caminhada transformadora das nossas vidas. Amém? Este tema ele é muito interessante, pois hoje em dia
as pessoas estão em busca de sentido nas suas vidas. As pessoas estão em busca de propósito para as suas vidas. E com isso, ou seja, com esse sentimento de busca que há nas pessoas, principalmente dos dias atuais, de mais e mais se conectarem espiritualmente, de mais e mais crescerem em uma fé, o problema é que, sabendo ou não sabendo, muitos estão caminhando na direção equivocada. Porque o único caminho que leva ao céu chama-se Jesus. Amém? Então, assim, em meio a este cenário, falar do início da nossa caminhada, ou aprendermos sobre o início da nossa caminhada com Jesus, é um tema urgente e também de renovação para as nossas vidas, tanto no sentido educativo, como também no sentido de podermos ajudar outros a seguir o caminho genuíno, o caminho verdadeiro. Pois caminhar com Jesus não é um simples passeio no parque, mas sim uma caminhada de fé, uma caminhada de transformação das nossas vidas, de uma forma que nós nunca poderíamos imaginar. Amém? Ao que podemos ver, meus amados, o primeiro passo para darmos início nesta caminhada com Jesus não exige um movimento muito complicado, amém? Mas sim um simples passo de fé que vai nos levar até chegarmos a viver a vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ao iniciarmos esta caminhada, ela nos vai levar a uma profunda compreensão do grande amor de Deus para conosco. Caminhando com Jesus, iniciando a nossa caminhada com Ele, nós vamos compreender quão grande foi o amor de Deus por cada um de nós. E a parte disso, nós vamos também ser impactados por uma esperança nas nossas vidas. E esperança esta que vai servir de âncora nas nossas vidas, ou seja, na nossa caminhada com o Senhor Jesus, principalmente para os momentos das grandes tempestades que nós possamos enfrentar na nossa caminhada. Todos os navios, as naves grandes, elas têm âncora, amém? E quando vem um vendaval, quando vem uma tempestade, eles lançam a âncora, para que o navio fique firmado. Ele pode balançar de um lado para outro, mas ele não vira, amém? Por quê? Porque ele tem uma âncora, ele está firmado na âncora, e a nossa âncora, ela é a esperança, amém? Que nós temos no nosso Deus, que Ele está conosco, que Ele não nos deixa, que Ele não nos desampara, que Ele nos toma das nossas mãos nos momentos mais difíceis da caminhada, e Ele segue sempre nos levando à frente, até o dia que nós vamos chegar e estar com Ele, como já falamos. Eu costumo dizer, amados, que a nossa caminhada com Jesus, ela é, na verdade, uma grande aventura, amém? É uma grande aventura, porque nós passamos por lugares na nossa caminhada, fazendo uma conjectura com a caminhada com Jesus, passamos por lugares, por momentos inesperados,
onde muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Passamos por trechos desconhecidos, passamos por trechos difíceis, passamos por trechos também, muitas vezes, espinhosos, passamos por trechos, muitas vezes, onde areia vai entrar no sapato. Eu não sei se você já andou com areia no sapato, mas isso machuca, isso dói. Mas, por causa da nossa esperança. Que esperança é essa, pastor? A esperança que nos foi garantizada com a morte e a ressurreição de Jesus, de que um dia nós vamos morar com Ele no céu. João capítulo 14, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, eis que vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, irei e virei outra vez, para vos levar comigo. Oh, amados, essa é a nossa esperança. Por isso que enfrentamos momentos de dificuldades na nossa caminhada, mas seguimos em frente, porque nós estamos olhando um ponto final, amém? Um ponto de chegada para nós, amém? Que faz desta caminhada ser, por outro lado, repleta de alegria, repleta de perseverança e de paz e também de realizações, amém? Talvez você pode estar perguntando, pastor, quando inicia essa caminhada? Muito bem. Esta caminhada ela tem início nas nossas vidas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a isto Jesus chama de novo nascimento ou regeneração. Por isso, foi que ele falou para Nicodemos, como nós temos lido nos versículos de João, não é? Na verdade te digo que é necessário vos nascer de novo. Teologicamente, meus amados, o novo nascimento ou a regeneração, que é um conceito central na teologia cristã mencionada na Bíblia, é onde uma pessoa é transformada e renovada pelo poder de Deus. É onde uma mudança ocorre no seu coração e na sua natureza pecaminosa, resultando assim em uma nova vida em Cristo. Ou seja, é o milagre que se dá na vida de quem aceita a Jesus, tornando-o assim participante da vida e da natureza de Jesus. Amém? Ou seja, a natureza divina. Então, a palavra regeneração, no grego, ela é paliginésia. Ela é formada de duas expressões, palim e gênesis. Palim é igual a novamente, e gênesis é nascimento, significando, portanto, novo nascimento. O missionário Eurico Bergsten trabalhou por muitos anos no Brasil, da Suécia. E eu tive o prazer de ser batizado nas águas batismais por ele. Assim que eu entrei no tanque batismal, meu pai, que estava batizando, tinha mais de uns 5 pastores ou mais, 6, eu creio, se não me engano, e eu fui para o lado do meu pai, e meu pai me pegou e me entregou para o pastor missionário Eurico Bergsten. E era muito conhecido nosso também, não é? E eu tive o prazer de ser batizado pelo missionário Eurico Bergsten. E ele diz que a regeneração, ou o novo nascimento, significa
o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus. É quando o homem se torna agora gerado por Deus para ser filho de Deus. Até o ponto de ele receber a Cristo, ele é criatura, mas quando ele aceita a Jesus, quando ele crê no sacrifício do Calvário, e ele reconhece que ele é pecador, então ele agora é gerado por Deus e se torna agora filho de Deus. Você pode ver bem isso, 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo... e João também, o Evangelho de João, capítulo 1. E, com isso, ele se torna, então, agora participante da natureza divina. A doutrina da regeneração ou do novo nascimento é bíblica. E ela foi ensinada por Jesus e também pelos apóstolos. Isso você vai ver lá no livro de João, você vai ver lá em Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tito, Tiago e Pedro, todos eles falam acerca do novo nascimento. Vejam, meus amados, a nossa caminhada aqui nesta terra, como ser humano, ela tem o seu início, como todos nós sabemos, no momento em que nós somos concebidos. Nós já começamos com uma trajetória, não é? São milhões de espermatozoides, mas só um entra no óvulo, não é? Porque ele vai na frente, ele vai correndo. O que chega primeiro entra, assim que entra, o óvulo como que fecha e já não tem lugar para outro. Às vezes, quando entra dois, é por causa do que sai gêmeos, não é? E, no caso da fertilidade, não quando faz o processo, às vezes eles colocam até 2, 3, 4, não é? Mas o normal é um só que chega. Então, nós já chegamos ali já caminhando. E, a partir daí, né, como um homem natural, se forma com as suas características particulares, com base na genética herdada da sua família. E é aí justamente onde começa a contagem do tempo da sua caminhada aqui neste mundo, minuto a minuto. Entendendo, claro, que um dia a sua vida física vai chegar ao fim. Ou seja, nascemos, crescemos, vivemos por um período de tempo, mais outros menos, depois morremos. E assim terminamos a nossa caminhada aqui na Terra. A nossa história na Terra, ela termina aí, não é? Agora, quando nós somos nascidos da carne, não temos a natureza espiritual de Cristo em nós. Por quê, pastor? Porque nós nascemos em pecado. Este que foi herdado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foi cometido lá no Jardim do Éden. Todos nós conhecemos e sabemos da história. Assim, a inclinação do homem natural é sempre para as coisas físicas, é sempre para as coisas carnais. Por quê? Porque não tem a natureza espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, só tem a natureza carnal. E a tendência da vida na carne é ser totalmente contrária aos princípios divinos. Razão pela qual Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8, Gálatas capítulo 5, fala sobre isso. E essa condição pecaminosa do homem, amados, é descrita teologicamente como pecado original. Todos já nascem com esse pecado original em si. E é justamente por causa disso que Jesus Cristo falou para Nicodemos, nos versículos que nós temos lido, da necessidade de um novo nascimento, ou de uma regeneração na sua vida, para que
o homem nascido de mulher seja redimido e resgatado de uma condenação inevitável. Que condenação é essa, pastor? A morte eterna sem Deus. Por isso que um novo nascimento, no sentido espiritual, se faz necessário para todos os que querem caminhar com Jesus, para que o pecador venha a receber a redenção de seus pecados por intermédio da graça de Deus. E esse novo nascimento é chamado vida espiritual ou vida com Cristo, pois trata-se do começo de uma nova caminhada na plenitude do Espírito Santo, onde nossa mente é transformada para que possamos assim receber a mente de Cristo em nós. Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. A gente está tentando cortar alguns versículos para não tomar muito tempo. Talvez, quem sabe, depois de tudo que estamos falando, você ainda pode estar perguntando, pastor, por que eu preciso nascer de novo? Eu quero que isso fique bem firme nos irmãos, a necessidade. Falamos dessa necessidade, mas eu quero que você grave bem isso. Como a gente já falou, nascer de novo, que antes de nascer de novo, nós somos guiados pelas nossas próprias inclinações, pelas inclinações da carne, pelos desejos da carne, pelas inclinações humanas, pelo pecado, pelas coisas que não têm nada a ver com Deus. Geralmente é isso que guia os nossos processos e decisões de pensamento. Quando nós temos a Cristo é diferente. Nós temos o costume de dizer, não é? Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu vou estar lá. Não é? E a gente às vezes responde, Deus quer. Quando se trata da igreja, Deus quer que você venha. Então, não é que se Deus quiser, não. Deus quer. Não é? Mas sempre temos esse costume. Por quê? Porque já está em nós. Porque nós temos a Deus na nossa vida. Nós temos Jesus Cristo na nossa vida. Nós nascemos de novo. Então, a gente não está sendo guiado por nós. Mas quando nós não temos a Cristo, a gente não vai dizer, se Deus quiser, eu vou. Não. Entendeu? Porque a gente faz aquilo que dá na nossa cabeça. Então, geralmente é isso que guia os nossos processos de decisões das nossas vidas. Mas quando nós temos a Cristo, quando nós caminhamos com Ele, então quem decide não somos nós. Nós sempre oramos e esperamos em Deus para tomar as nossas decisões. Então, o desejo da carne não nos leva a viver uma vida com Cristo, a qual nós somos chamados a caminhar. Assim, ceder a desejos como orgulho, como preguiça, como ganância, inveja, egoísmo e muitas outras formas de mal, nos vai levar ao pecado. A palavra de Deus nos diz, um abismo chama outro abismo. Então, Jesus descreve a mente de quem não é nascido de novo, quando ele fala para a igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 17, olha o que ele diz. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Assim, quando nós reconhecemos que estamos, como Jesus fala aqui nestes versículos, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, aí nós estamos no ponto para nascermos de novo da água e do Espírito. Então, só nesse ponto é que a gente vai poder aceitar a Jesus. Mas quando a gente pensa que a gente pode, que a gente faz, quando a gente pensa que existem outros caminhos a não ser Jesus,
Quando a gente pensa que a religião, quando a gente pensa que o pensamento positivo, quando a gente pensa que todas as outras coisas, ou que não existe Deus e que eu sigo a minha vida normal, então nós nunca vamos nascer de novo. Mas quando nós reconhecemos que não somos nada, então nós estamos agora no ponto para reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu dizer a você uma grande verdade aqui nesta noite. Nada, escute bem, nada que você e eu tenhamos como resultado de ter nascido na carne, como uma pessoa natural, é capaz de servir a Deus. Nada que eu tenha, como resultado de ter nascido na carne, como pessoa natural, vai ser capaz de servir a Deus. Nós não somos, por nós mesmos, nós não somos capazes. Por isso que necessitamos nascer de novo. Amém? Assim, quando reconheço que não sou capaz de fazer o bem e me rendo ao Senhor Jesus Cristo, crendo no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, que foi para me redimir, me transformar, então Ele vem e opera na minha mente, na minha forma de pensar, na minha forma de viver, e assim, pela fé, eu o aceito como Senhor e Salvador e recebo um novo nascimento, tanto na minha mente como no meu coração. Assim nos tornamos mortos para os desejos da carne e vivo para o Espírito, como Paulo falou, ministrando para os crentes da Galácia, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Foi quando ele fez essa grande declaração e profunda. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E olha o que ele diz agora. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uau, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mano. Que declaração. Imagina você poder dizer isso. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu estou vivendo agora, como qualquer um aí na carne, eu vivo, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uau, que coisa linda, amados. Maravilhoso. É claro que ainda continuamos tendo uma carne. E carne que anseia por satisfazer seus desejos. A carne sempre vai querer satisfazer os seus desejos, não é? Sempre. Mas agora há uma diferença. O que é a diferença? É que esses desejos, agora, eles podem ser vencidos e não mais influenciar a minha vida pela fé em Cristo Jesus, que me amou, que se entregou por mim. Então agora eu vou dominar esses impulsos da carne. A carne vai ficar embaixo e o Espírito vai ficar em cima, comandando a minha vida. Então, estamos vivos para o Espírito e que está nos guiando, que é a verdade. Amém? O nosso velho homem, como Paulo chama, ou seja, nossa mentalidade, antes de nascer de novo, ela deve permanecer sempre crucificada com Cristo, lá no Calvário, e a nova vida para a qual nascemos é a vida de Cristo em nós. Assim, a vida de Jesus, ela deve se manifestar na nossa carne mortal. E é precisamente porque nascemos do Espírito e porque o Espírito vive em nós, que nós temos o poder de resistir
às tentações da carne, às tentações do diabo e permanecermos crucificando os nossos desejos carnais para viver para Cristo. Amém? Então, amados, isso aqui é muito importante, amados. Nós não podemos estar vivendo 30 anos, 40 anos dentro da igreja e vivendo a vida de antes, deixando o velho homem vir. Tem gente que por qualquer coisa o velho homem sai, fica brabo, quer brigar, fica com raiva, chama nome, não é? Não quer vir mais na igreja porque ficou com raiva disso, ficou com raiva de A ou de B. Precisamos nascer de novo, amados. Quem é nascido de novo, amados, ele crucifica tudo isso, isso fica lá. Eu quero, eu vou brigar, eu vou falar, eu vou fazer. Mas sabe o quê? Não posso, porque agora eu vivo Jesus Cristo em mim. Eu vou perder para ganhar, porque eu tenho um lugar para chegar. Eu tenho um ponto aonde eu quero chegar. Eu quero chegar no céu. Deixa para lá, deixa, pode fazer o que quiser, mas eu quero ver Jesus. É ter aquele coração que teve o primeiro mártir da igreja, Estevão. Enquanto estavam jogando pedra em Estevão, Estevão estava contemplando o céu aberto, ele estava vendo o trono, ele estava vendo Jesus à direita do Pai, ele estava dizendo, perdoa eles, não impute isso na vida deles. Agora, quem não é nascido ainda, quem vai dizer isso? Nada, perdoa não, Senhor, mata eles. Aí feito uma irmã, né, que ela dizia, eu não vou entregar você na mão de Jesus, não. Jesus é bobo, Jesus deixou bater nele, Jesus deixou colocar coroa de espinho na cabeça dele. Não, Jesus não, eu vou te entregar a Deus, porque Deus é fogo consumidor. Quer ver uma desgraça acontecer na vida do outro. Tem que nascer de novo. Vê o que diz Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Espírito que habita em nós. Quem habita em nós agora já não é os desejos carnais, quem habita agora é o Espírito Santo. Quem está aqui dentro agora é o fruto do Espírito, bondade, benignidade, paz, amor, domínio próprio, é isso, eu tenho que me controlar. Pode até, depois você, não posso, porque Jesus Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o próprio Deus, através da nossa busca por Ele, e por cumprirmos com os seus mandamentos, ou seja, com a sua palavra, Ele vai nos fazendo frutificar alegria, paz, fé, bondade, benignidade, domínio próprio, amor. Ele vai fazendo. E a gente vai se esforçando. E com isso nós vamos abundando em esperança, através do seu Espírito Santo, numa nova vida com o Senhor. É fácil? Não, não é fácil caminhar com o Senhor. Tiago nos diz lá no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então temos que nos sujeitar a Deus, não é sujeitar aos meus impulsos carnais, não é me sujeitar ao velho homem, não, eu tenho que me sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso fala de quê? Ação, requer uma ação. Se eu quero viver a vida do novo nascimento, eu tenho que reagir, eu tenho que me posicionar, eu tenho que sujeitar-me a Deus, a sua palavra. E resistir o diabo, resistir a ação também.
não é ter medo, não é fugir. A palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Mas do diabo, ele diz, resiste ele. Ele está vindo, ele se levanta. A palavra de Deus diz, o diabo, o inimigo, como um rio virá. Mas o Senhor vai levantar bandeira. Você tem uma esperança. Você tem uma nova vida com Jesus. Então você não vai se deixar influenciar. Você vai resisti-lo. Você vai resisti-lo. E o que vai acontecer quando você resiste? Ele fugirá de você. Jesus diz que os céus é tomado à força. Tem gente que pensa, Márcio, que é só aceitar Jesus e as coisas mudou. Eita, tudo agora é beleza, tudo agora é mar de rosa, tudo agora é paz, tudo agora é uma boa, não é? Não, a gente tem uma caminhada que caminhar, irmãos. E como a gente já falou, a gente vai enfrentar batalha nessa caminhada, mas batalhar mais com a fé. Temos que batalhar com a fé de que fomos feitos novas criaturas. E com a esperança de estarmos caminhando para os céus. Porque só assim a gente vai vencer a cada dia as batalhas que nos são propostas nesta caminhada com Jesus. Pois Ele já conquistou tudo por nós. Mesmo assim, Ele fazendo todo o trabalho, e o nosso trabalho agora é crer nele, confiar nele. Mas sabe que ele não fez o trabalho e foi embora. Ele disse, agora está com vocês. Já dei a vitória, já dei tudo. Não, ele disse, eu não vos deixarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque quando os séculos se consumar, a gente vai estar com ele. Amém? Então, ele não deixou sozinho. Ele mesmo está conosco todos os dias. Através do seu Espírito Santo, nos ajudando, para que possamos chegar no final desta caminhada de fé com Ele. Nesses versículos que nós temos lido, amados, do Evangelho de João, Jesus é bastante claro ao dizer que se o homem não nascer de novo, ele não vai entrar no reino de Deus. Isso porque sem o novo nascimento, ou sem a regeneração, o homem nem mesmo pode crer no Filho de Deus. Como vai crer no Filho de Deus se ele não nasceu de novo? Se ele não chegou ao conhecimento? Se ele não se arrependeu? Como ele vai ser justificado mediante a obra redentora que o Senhor fez? Veja só, existem algumas linhas teológicas falando sobre isso. Existem algumas linhas teológicas que eles debatem, eles afirmam que a fé precede o novo nascimento, ou a fé precede a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Mas essa afirmação, ela contradiz o ensino da palavra de Deus. O que essas linhas teológicas discutem é o que vem primeiro é o arrependimento ou a fé? O que é que vem primeiro? É o arrependimento ou é a fé? Porém, ao observarmos através da luz da palavra de Deus, isso é uma pergunta desnecessária. É uma pergunta fútil. A insistência de que um é anterior do outro não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não há qualquer anterioridade, pois a fé para a salvação é uma fé de arrependimento. E o arrependimento para a salvação é um arrependimento de fé. Quando você se arrepende é porque você está crendo. Quando você crê é porque você está se arrependendo. É por causa disso que você está se arrependendo. Ou seja, a interdependência entre a fé e o arrependimento, ela pode ser vista quando lembramos que a fé é a fé em Cristo para a salvação do pecado. Mas se a fé é direcionada à salvação do pecado, tem a ver com ódio do pecador ao desejo pelo pecado e o desejo de ser salvo do pecado.
É porque ele não aceita mais pecado na sua vida, não aceita viver mais em pecado. Assim, esse ódio do pecado envolve o quê? Arrependimento. Porque se eu tenho ódio dessas coisas, eu não aceito, Senhor. Às vezes o inimigo ataca, mas você não aceita isso. Eu não aceito isso na minha vida, Senhor. Eu não quero isso para a minha vida. Então, isso vai o quê? Vai envolver arrependimento. E consiste essencialmente em se converter-se do pecado para Deus. Se lembrarmos que o arrependimento é o volver-se do pecado para Deus, esse volver-se para Deus implica fé na misericórdia revelada através de Jesus Cristo. Em outras palavras, é impossível separar a fé do arrependimento, pois a fé salvadora é permeada de arrependimento e o arrependimento é permeado de fé. Então, nenhum nem outro veio primeiro. Você se arrepende por quê? Porque você crê. Você crê, por causa disso você se arrepende. Assim sendo, meus amados, a regeneração ou novo nascimento se torna expressivo ou expressiva em nossa mente por meio do exercício da fé e do arrependimento junto. O arrependimento consiste essencialmente em mudança de coração, de mente e de vontade. Essa mudança de coração, de mente e de vontade diz respeito em especial a 4 coisas. É uma mudança que diz respeito a Deus, a nós mesmos, ao pecado e à justiça de Deus. Sem a regeneração ou o novo nascimento, os nossos pensamentos sobre Deus, sobre nós, sobre o pecado e sobre a justiça são pervertidos. São pervertidos. Sem um novo nascimento, a gente pensa totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Então, a regeneração, meus amados, muda a nossa mente, muda o nosso coração. Ou seja, em outras palavras, o novo nascimento nos renova por completo. Por quê? Porque é uma mudança radical que acontece em nossa forma ou maneira de pensar, de sentir, pois como nos diz a palavra de Deus, as coisas velhas já passaram e todas as coisas se tornaram novas. É importante observar que a fé para a salvação é a fé que é uma fé acompanhada por mudança de pensamento e por mudança de atitudes. E assim nós vamos caminhando nesta caminhada nova com Jesus. Agora, para terminar, meus amados, convém salientar aqui que o Novo Testamento, ele joga um papel muito importante no começo desta caminhada, pois ele é a base para aqueles que estão começando a nova caminhada com Jesus. Ele é o fundamento para o início dessa caminhada. Então, por que ele é importante na minha formação, nessa caminhada que nós iniciamos com Jesus? Veja, o Novo Testamento, Jesus é o tema central, como é de toda a Bíblia, ok? Porque lá no Antigo Testamento está as promessas, no Novo Testamento está o cumprimento. Então, quando a gente inicia a nossa caminhada com Jesus, a gente vai ter a Bíblia na nossa mão. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa bússola. Ela vai apontando a direção do caminho, aonde a gente tem que ir, aonde a gente tem que passar. Ela vai sempre mostrando o norte. Amém? E na Bíblia nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele traz muitas referências ao Messias que havia de vir. E como já falamos, aí no Antigo Testamento está as promessas do que iria acontecer mais tarde ou no futuro. E apontavam para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que os irmãos
do Antigo Testamento falaram sobre a pessoa de Jesus, envolvendo o seu nascimento, a sua obra, caráter, humildade, amor, morte e ressurreição, como podemos ver, se cumpriram no Novo Testamento. Tudo como eles profetizaram. O próprio Jesus deixou isso bem claro para os seus discípulos, falando para eles tudo o que a lei, os profetas e os salmos disseram sobre eles. Lucas capítulo 24. Assim, o Antigo Testamento é muito importante para todos nós que caminhamos os caminhos de Jesus. Porém, aqueles que estão iniciando a caminhada com Jesus, o Novo Testamento é de grandiosa importância. Por quê? Porque o seu tema central não é outro, a não ser Jesus, como falamos. Assim, para que um prédio esteja bem fundamentado e possa resistir o tempo e as consequências do tempo que este possa enfrentar, aquele que está iniciando a sua caminhada com Jesus deve começar pelo Novo Testamento. Tudo pelo fato dele ser o maior documento original da nossa fé. Pois é justamente nas suas páginas que encontramos a mensagem que mais necessitamos para viver uma vida de fé e santidade, e a consumação do plano do Pai em Jesus Cristo, para que nós fôssemos reconciliados com Ele, e assim iniciássemos a nossa nova caminhada de fé com Ele. Portanto, meus amados, só nos resta seguir o Novo Testamento como ponto de partida para a nossa caminhada com Jesus em direção ao nosso relacionamento com Ele, para que assim possamos progredir nesta caminhada de fé com confiança, com perseverança, com gratidão, com adoração e com santidade, sabendo que Jesus está conosco em cada etapa desta caminhada. Não estamos aqui com isso dizendo que não nos interessa o Antigo Testamento. Claro que sim, nos interessa, pois um completa o outro. Mas o Novo Testamento é essencial, porque nos ensina como caminhar neste novo caminho com Jesus. E eu digo isso, meus amados, porque hoje em dia muitos estão caminhando como mortos. Por quê? Porque se deixaram levar pelas dificuldades desta caminhada com Jesus, por falta de uma base, por falta de um fundamento sólido, e por isso se desviaram dos caminhos do Senhor, alguns mesmo estando dentro da própria igreja, mas estão muito distantes do verdadeiro caminho com Jesus, pois o tem tão somente como um abençoador, não como o Jesus que vai levar para o céu. Estão caminhando nas suas próprias intenções, estão caminhando nos seus próprios conceitos e, mais que isso, nos seus próprios pecados. Não tendo, ou seja, não servindo a Jesus. Muitos dentro da igreja estão, mas não estão servindo a Jesus, o seu verdadeiro Senhor e Salvador das suas vidas. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está nos chamando para voltarmos a caminhar outra vez os caminhos do Senhor Jesus. Amém? Que este ensino, amados, possa ser de grande proveito para as nossas vidas, para que nós, ao sermos tentados, possamos nos lembrar e dizer, não, eu estou caminhando com Jesus, eu não posso baixar a guarda. O fruto que eu tenho que dar não é o fruto da minha carne, é o fruto do Espírito. Porque é assim que nós vamos caminhando a cada dia, de vitória em vitória. Vamos ficar de pé, amados, e vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus pela sua palavra, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Nós te damos honras e glórias, Senhor, e te agradecemos pelo ensino da tua palavra, Senhor, que
que chegou hoje ao alcance dos nossos corações e das nossas mentes, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Sabemos que ela ha encontrado lugar em nossas vidas, Senhor. E vamos saindo daqui, Senhor, com a nossa fé aumentada, Senhor. Porque temos recebido a tua palavra, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Obrigado por esse entendimento. Obrigado, Senhor, por esta revelação, Senhor, que tu nos tem trazido na noite deste dia, Senhor. Para poder ser de bênção para nós, Senhor. E também para que nós possamos ser de bênção para outros, Senhor. E assim ajudar a outros, Senhor, a estarem sempre no caminho, Senhor. Porque há um alvo, há um objetivo, há um lugar aonde nós vamos chegar. Não estamos caminhando simplesmente por caminhar. Não estamos caminhando por interesse de receber isso ou aquilo. Estamos caminhando porque queremos chegar a um lugar. E este lugar, Senhor, é o lugar aonde tu estás preparando para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse conhecimento, Senhor, nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos um pedido de oração aqui, amados, mas antes nós vamos orar pelo pedido de oração das primícias. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, onde temos a oportunidade de, mais uma vez, orar por esses pedidos, Senhor, das primícias, Senhor. Esses pedidos foram entregues como uma oferta, Senhor. Ó, Pai Santo e Pai Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ainda hoje ouvimos, Senhor, Senhor, o que o teu servo falou, Senhor, quando entregamos, Senhor, um pedido com uma oferta, Senhor. Tu moves, Senhor. Pai, tu sabes, Senhor amado, que foi entregue com amor, Senhor. Foi entregue com confiança. Foi entregue com fé, Senhor, que tu és o único que pode, Senhor, resolver, Senhor. Teus filhos estão colocaram seus pedidos aqui, Senhor, crendo, Senhor, no impossível, Senhor, se tornando possível. Pai, em nome de Jesus, vem com a resposta, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, queremos escutar testemunhos, Senhor amado. Para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Não é para nós, Senhor, se alegrar com nós mesmos, Senhor, porque nós, quem somos nós? Somos nada, Senhor. Somos pó, somos cinza, Senhor. Quem faz é tu, Senhor. Tu faz tudo, Senhor. A honra e a glória aqui é para ti, Senhor. O nome que tem que ser louvado e exaltado aqui é o teu nome, Senhor, pelas respostas obtidas, Senhor. E é por isso que clamamos, Senhor, porque tu honra aqueles que te honram, Senhor. Teus filhos te honraram com fé, Senhor, trazendo seus pedidos, Senhor, porque creem, Senhor, que tu és aquele que faz, Senhor, tu és aquele que pode, tu és aquele que tem, Senhor. Assim, Pai, em nome de Jesus, vem com a resposta, Pai. Em nome de Jesus. Amém.